Recorde no computer. O que a gente vai falar hoje? Pessoal, vocês não estão me vendo ainda, mas estou a caminho, cheguei. A gente vai falar hoje sobre diagramas de bloco. A gente vai continuar, né, na verdade, a falar sobre sistemas e suas representações, e sua representação, na verdade, utilizando uma abordagem gráfica, que é como a gente trabalha na teoria de controle, inclusive na teoria moderna, tá, pessoal? Que fique claro. Essa abordagem por blocos também é utilizada pelo professor Denis lá em DSP, nas cadeiras de DSP. Ou qualquer que seja o professor, eu não faço ideia de quem que é o professor mais e nada aqui. Tá? Então, diagramas de bloco. Tá? Pessoal, diagramas de bloco são representações, eu não vou colocar a definição porque eu estou falando, né? São representações gráficas do fluxo de sinais pelos vários subsistemas que compõem um sistema maior. Tá? São 4 componentes básicas nos sistemas lineares. Né? É o bloco, o ramo, o nó e o somador. Né? Eu gosto de separar nesses 4 elementos. Tá? Por que a gente não vai trabalhar com outras coisas, com mais blocos? Eu vou explicar um pouquinho na sequência, tá? Mas vocês têm que lembrar da disciplina de sinais e sistemas quando vocês estudaram o que torna um sistema linear ou não. Então, os nossos sistemas, os sistemas que a gente for trabalhar aqui em controle clássico, são sistemas lineares. Então, esses 4 elementos básicos são capazes, né, de representar legal qualquer sistema, seja um sistema de controle ou não. A gente vai ver que diagramas de bloco podem ser utilizados para representar o motor que a gente modelou nas últimas 2 aulas. Eu posso utilizar diagramas de bloco para apresentar ele. Né? Pode parecer estranho, mas vocês vão ver que isso tem algumas utilidades, né? Como um entendimento do fluxo de sinais e, na verdade, causa e consequência, se eu for pensar. Tá bom? Eu vou ver os 4 elementos básicos e depois a gente vai fazer um exemplo. Tá? Então, primeiro elemento básico do diagrama de blocos é o bloco. O que o bloco faz? Ele estabelece a relação matemática de um sinal de entrada com um sinal de saída. Parênteses. Tá? Vocês vão ver em alguns lugares blocos com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Pode acontecer? Pode. Tá? Mas a gente vai trabalhar com uma classe de sistemas aqui, que são sistemas SISO. Tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com o bloco tendo uma entrada e uma saída. Tá? Na verdade, até sistemas MIMO, que têm múltiplas entradas e múltiplas saídas, podem ser representados, se eles forem lineares, por vários ou por subsistemas do tipo SISO. Tá? Então, aqui, o nosso bloco vai estabelece a relação matemática entre uma variável de entrada e uma variável de saída. Tá? O símbolo do bloco eu até já coloquei no quadro nas últimas aulas, né? Tá? E apareceu outro elemento constituinte dos diagramas de bloco aqui, já estou dando uma prévia, que é o ramo. Tá? O ramo são os elementos que conduzem, entre aspas, o sinal pelo diagrama de blocos. Tá? Então eu vou ter um sinal entrando e um sinal saindo. Por isso que é importante as setas. As setas, pessoal, elas só dizem respeito a se eu estou tratando o sinal como entrada ou o sinal como saída daquele sistema específico. Tá? E aqui dentro vai ser estabelecida a relação matemática entre o sinal de entrada, x de t, por exemplo, e o sinal de saída, y de t. Então, por exemplo, o sistema mais simples que eu posso imaginar, né, que é modelado, por exemplo, por essa equação, né? A representação desse sistema em diagramas de bloco é simplesmente um ganho aqui. Tá? E a gente tem que começar a trabalhar ou pensar nesse diagrama de bloco como se fosse um ganho, porque se eu trabalho com Laplace,
né, no domínio da frequência, a gente vai poder dizer que o sinal de saída é a função de transferência vezes a transformada do sinal de entrada. Isso a gente viu em sinais. Tá? Então, na maioria dos nossos diagramas de blocos, essa função matemática ela vai atuar como um ganho, mas isso não é uma obrigação. Tá? Vocês vão estudar, quando vocês trabalharem com sistemas que não são lineares, que, por exemplo, aqui pode ser uma função, né? É uma função desse sinal de entrada. Uma função bem comum é a função sinal, né? Sign, né? Que eu, por exemplo, eu posso setar y de t em 1 se x é positivo, ou eu posso setar y de t em -1 se o x é negativo. Isso implementa uma operação que não é linear, tá? A gente não vai trabalhar com esse tipo de sistema, ok? Mas vocês têm que entender que diagramas de bloco podem, inclusive, conter aqui dentro funções mais complexas e não lineares, tá? Não vai ser só ganhos, como a gente vai trabalhar normalmente na nossa disciplina, tá? Que fique claro isso. Então, se eu estiver trabalhando com uma função de transferência, né, eu posso ter diagramas de bloco que modelam sistemas complexos inteiros. Entra o sinal x de s, sai o sinal y de s no domínio da frequência, e a função de transferência g de s vai modelar a relação matemática entre o sinal de entrada e o sinal de saída. No domínio da frequência eu posso pensar facilmente isso aqui, né? Tá? Lembrando, mas que se eu faço a inversa desse negócio, isso aqui, na verdade, é uma operação de convolução. Vocês têm que lembrar de sinais. É a convolução de x de t com a resposta impulsiva do sistema. Tá? Eu posso ter uma coisa que não seja um ganho bem fácil de entender. Outro exemplo de bloco é esse carinha aqui, uma minhoquinha, né, a integral. Né? Então, entra x de t, sai y de t, e claro que y de t vai ser a integral do sinal x de t. Tá? Então, vocês têm que entender que o bloco representa e traz, né, a relação matemática entre um sinal de entrada e um sinal de saída. Beleza pura? O que é o ramo, pessoal? O ramo é outro elemento do diagrama de blocos. Ramo. Já desenhei um ramo aqui, né? Na verdade, isso aqui é o ramo. É o elemento do diagrama que indica o fluxo de sinais pelo diagrama, o fluxo do sinal, melhor dizendo, né? Porque a gente não vai ter várias variáveis num ramo. Tá? Então, o ramo é a entidade que indica o fluxo de sinais pelo diagrama de blocos. De blocos. Eu não vou desenhar o ramo porque ele está indicado aqui. É literalmente o fiozinho que leva um sinal de um bloco para outro bloco. Tá? Que fique claro. Eu vou também ter o que a gente chama de nó. Tá? O que é um nó? O nó estabelece a ramificação de um ramo, de um sinal, em outros dois ramos que contêm esse mesmo sinal. Eles levam o mesmo sinal, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com isso para não se confundir com os circuitos. Tá? Então, o nó estabelece um ponto de ramificação. Vou botar assim que fica fácil de entender, que estabelece um ponto de ramificação de um sinal. Tá? O que acontece? Né? O nó, pessoal, ele vai ser representado por uma bolinha. Tá? Então, eu venho um ramo aqui que tem o sinal x1. Tá? O nó vai estabelecer um ponto de ramificação, uma encruzilhada. Só que diferente da corrente elétrica, por exemplo, que uma parte vai para um ramo e a outra parte vai para o outro, não. Nos diagramas de bloco, o nó vai dividir o fluxo e é o mesmo sinal que vai por esses dois ramos.
Tá? Só que esse sinal vai ir para um bloco, enquanto esse outro sinal vai ser a entrada de outro bloco. Tá? É mais simples do que parece, né? Às vezes é muito difícil definir as coisas simples, né? Mas enfim. E o último elemento é o somador. É meio óbvio o que o somador faz. Ele estabelece a soma de sinais no diagrama de blocos. Tá? O símbolo usado. Eu gosto desse símbolo aqui, ó, pessoal. E o problema é que não se confundam com um produtório. Isso aqui não é um produtório, né, pessoal? Porque se a gente for avaliar, muitos softwares gostam de colocar o sinal da operação dentro do bloco somador. Mas eu me acostumei a desenhar assim pelo meu professor de controle e desenho assim minha vida inteira. Tá? Então, esse somador, essa boleta aqui, ela vai estabelecer a soma de dois sinais. Por exemplo, o sinal F e o sinal G. Tá? Eu estou omitindo a dependência temporal para ficar mais bonito. Tá? E o sinal da operação normalmente é indicado na entrada do ramo no somador. Então, eu posso dizer isso aqui mais, isso aqui menos. Eu posso estabelecer soma ou subtração, porque vocês sabem que uma subtração é uma soma do sinal negativo. Né? É meio óbvio, né? Mas enfim. Esse carinha aqui é F menos G. Se eu mudo o sinal aqui para mais, vai ficar S mais G. Se eu mudo esse sinal para menos, menos F menos G. E assim por diante. Tá? Outro símbolo bastante utilizado é literalmente esse carinha aqui, o somador. Bota o símbolo do somador. E na verdade eu posso ter N entradas no somador. Tá? Mas eu só posso ter uma saída. É muito importante lembrar disso. Eu jamais vou ter dois sinais saindo de um somador. Não. Ele vai literalmente somar todos os sinais que chegarem nele. Tá? Então eu posso ter mais até. Eu posso ter, vamos ver, F de Ferreira. Eu vou ter B de Breno. E vou ter L de Lisca. Ali, me lembrei do Lisca aqui. Então, o sinal resultante vai ser F mais B mais o L aqui. Tá? Tanto no tempo quanto na frequência, tá, pessoal? Eu posso trabalhar nos dois domínios, porque se eu estabeleço uma soma e aplico a transformada de Laplace, eu vou ter a soma das transformadas aqui. Tá? Show? E é exatamente por isso que não existe um produtório. Né? Porque, na verdade, pessoal, não é exatamente por isso. Se eu tenho um produto de sinais no tempo, tá? Isso é inerentemente não linear. Tá? Eu falei já isso para vocês, quem já teve aula comigo, eu expliquei isso lá na disciplina de sinais e sistemas. Tá? Não esqueçam, se eu tenho produto de dois sinais, isso vai resultar numa operação não linear. Tá? Então, como a gente não vai trabalhar com sistemas que não sejam lineares, tá? Produtório não vai existir para nós. Mas em alguns softwares de simulação, ou na verdade na maioria que trabalha com diagrama de blocos, eu tenho blocos de produtos. Tá? Porque daí eu estou fazendo uma simulação numérica, não estou resolvendo na mão. Né? Aqui a gente vai analisar só um caso bem particular de sistemas que são sistemas lineares. Então, pessoal, dados esses elementos aqui, esses 4 elementos, eu posso trabalhar com qualquer sistema linear. Tá? E, obviamente, o sistema mais importante que a gente vai trabalhar é o sistema de controle realimentado, tá? Que tem a realimentação. Mas antes da gente chegar lá, que vai ser papo mais para a nossa próxima aula, eu quero fazer alguns exemplos para vocês, seja no domínio do tempo, seja no domínio, inclusive, da frequência. Então, vou registrar aqui o quadro, enviar para vocês e depois eu apago. Então, eu vou aproveitar o gancho, né, para lembrar vocês disso.
o nó, eu sempre vou ter um sinal chegando no nó e todos os outros vão sair. Tá? Eu nunca vou ter dois sinais convergindo para um nó, tá, pessoal? Isso não existe em diagramas de bloco. Tá? Pelo menos nesses diagramas de bloco que a gente trabalha. Vocês vão aprender um outro tipo de representação, né, com o professor Rafael, que daí sim, lá eles vão ter sinais que convergem para um elemento gráfico nó, não para nós. Tá? Fica essa observação. Vou apagar o quadro. Então, não digo a pedidos, né, mas o PID meio que foi uma dúvida em umas outras aulas, assim, a gente vai ver PID? Vamos, eu vou começar trazendo para vocês o diagrama de blocos mais simples do controlador mais famoso que existe, que é o controlador PID. Então, ó, pessoal, o controlador PID tem essa configuração. E, na verdade, esse carinha que eu estou desenhando não é o PID, né? Ele é só o PI. Tá? Eu vou colocar erro de T, e aqui eu vou chamar de UC de T, ou se eu quiser só chamar de U, tanto faz. Eu vou dar para vocês 3 minutos para vocês encontrar a equação que relaciona o C com o meu sinal E. 3 minutos, enquanto eu coloco aqui o próximo exercício. E esse é o PD. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Então, o outro exercício é o contrário. Daí eu vou partir da equação e daí vocês vão encontrar o diagrama de blocos. Então, eu não botei um enunciado aqui. Tiver que botar um enunciado, né? Daí aqui, encontre a relação matemática entre o C e E de T. Tá? Esse é o enunciado desse carinha aqui. E o outro exercício é representar esse sistema utilizando diagrama de blocos. E isso aqui é 1. Daí 2 aqui. Tá? E um segundo exercício é refazer esse carinha, que provavelmente vocês fizeram utilizando um bloco que deriva o sinal, fazer sem usar as derivadas. Detalhe importante, pessoal. Normalmente, a gente vai usar X para a entrada e Y para a saída. Então, se eu equacionei qualquer coisa com X e Y, assumam X entrada e Y saída. Se a equação for muito complexa, né, e eu não usar esses símbolos específicos, né, é muito importante que vocês me cobrem que eu fale qual o sinal é entrada e qual o sinal é saída. Por quê? Porque qualquer diagrama de blocos para nós vai conter um sinal de entrada e um sinal de saída. Às vezes, a gente vai trabalhar com mais sinais de entrada, tá, pessoal? Ou até mais sinais de saída. Mas, matematicamente, a gente vai assumir, por exemplo, que esse sinal esteja ligado e esse esteja desligado. Daí a gente vai poder equacionar, tá? Mas é muito importante que eu informe para vocês quais são os sinais de entrada e quais são os sinais de saída daquele diagrama específico. Tá? Isso é importante. Eu vou colocar a playlist, né? Vocês vão ter uma música para matutar sobre esses dois exercícios e depois eu volto aí para a gente tirar as dúvidas. Nossa, essa é bem farofenta, né? Mas eu gosto. Eu poderia ter começado com um exemplo mais simples que esse, tá, pessoal? Mas eu acredito em vocês. Né? Eu acho que vocês vão conseguir fazer. Como é que conseguiram? Então tá, pessoal. Vamos fazer. O primeiro é muito fácil. Né? Então quem está com dificuldade nesse primeiro tem que tomar cuidado. Um detalhe, né? Quando a gente tiver integrais, ou a gente vai assumir que são integrais de 0 até t, ou a gente vai considerar que as integrais não têm limites de integração, são, eu acho que o nome é imprópria, se não me engano, né? Não. Indefinida, desculpa, tá? Porque o objetivo é só entender a operação matemática que está sendo feita. A gente não vai
se preocupar com limites de integração propriamente, porque quando a gente integrar, normalmente a gente faz a integração de 0 até t, para encontrar qual que é a função que descreve aquele sinal específico. Mas enfim, só foi uma observação. Primeiro ponto, né, quando vocês têm um diagrama de blocos, eu aconselho vocês, né, como a gente não sabe ainda as técnicas de simplificação, né, eu aconselho que vocês sigam os ramos, sigam os fluxos. Tá? Então, eu vou eliminar a dependência temporal para simplificar um pouco. Tá? Então, a gente sabe que nesse ramo eu tenho o sinal E. Né? O sinal E recebe esse nome por quê? Porque o PI normalmente processa o sinal de erro, que é a diferença entre saída e a minha referência. Referência e saída, para ser mais preciso. Bom, então se esse aqui é um ponto de ramificação, aqui em cima eu tenho o sinal E e aqui em cima eu tenho o sinal de erro também. Até aí tudo bem. Tá? Quando eu tenho um ganho, né, esse Kp aqui é um ganho conhecido como ganho proporcional, tá? E a gente me pressupõe que é um ganho pelo uso do K, né, claro. A saída vai ser o ganho multiplicado pelo sinal. Tá? Então, na verdade, esse sinal aqui vai ser Kp vezes E. Tá? Por que que é o ganho proporcional, pessoal? Por que que ele tem esse nome? Esse é o P do controlador PID. Porque ele vai, o sinal de saída é proporcional ao erro, tá? E essa proporção quem dá é a constante Kp. Então, o Kp, pessoal, ele é o ganho proporcional, né? Como disse o... Peraí, eu sei, deixa eu me lembrar. Nelson? Certo. Nelson, né? Como disse o Nelson, eu vou ter um sinal que é proporcional ao erro pela constante de proporcionalidade. Se eu uso Kp grande, o meu sinal vai ser forte. Se eu uso um Kp pequeno, eu vou estar diminuindo, né, a proporção ali do sinal da saída. O pessoal já deve ter entendido, ou alguns já devem ter entendido, que esse braço aqui de baixo, na verdade, ele é KI porque tem a integral. Tá? Então, o que acontece? Nesse ramo aqui, que eu devia ter dado mais espaço, eu tenho KI vezes E. E o que eu faço com isso? Eu integro. Então, esse sinal aqui, na verdade, é a integral de KI vezes E. Como KI é uma constante, eu posso, inclusive, puxar para fora e escrever isso como KI vezes a integral do erro. Então, esse sinal aqui embaixo, pessoal, ele é proporcional, pelo ganho KI, à integral do erro. E o que é a integral? É a área. Né? Então, olhem só que interessante. O sinal KI-E, ele vai ser proporcional à integral do erro. Então, se o erro tem esse formato, né, esse sinal aqui de baixo vai ser proporcional, isso obviamente para aquele instante de tempo específico, à área do gráfico do erro. Tá? É uma coisa mais complexa, mais chata de ser realizada, com certeza, é uma integral. Tá? Mas agora vocês entenderam por que o controlador PID é conhecido como PID. Porque o P é uma ação proporcional. O I é uma ação integral e existe também um outro aqui, que é o controlador completo, digamos assim, que eu tenho mais uma ação derivativa, formando o P e D. Tá? O porquê... Diga. Eu só não entendi a função desse bloquinho do KI aí. Ele está só multiplicando o E, Está só multiplicando o E. então ele ainda não é o integral, né? O integral é o próximo bloco. É, isso mesmo. Nesse ramo aqui, não. Mas nesse ramo, o sinal já é a integral do erro multiplicada, obviamente, por esse fator. Ah, tá. Então eu Tá? estou integrando o erro multiplicado pelo fator KI ali, o fator K, na verdade. Tá? Exatamente. Exatamente. Tá? Então, se eu olhar esse gráfico, por exemplo, né, a integral desse carinha vai começar em 0, vai chegar num valor máximo aqui,
e depois vai começar a diminuir, provavelmente chegando a negativo, né? Porque essa área é maior que essa. Tá? Se eu multiplico por um fator KI, esse sinal aumenta ou diminui. Só isso. Tá? Que fique claro. Tá? Então, quando eu for escrever o C, basta que eu some esses dois sinais aqui. Então, a equação que descreve esse sisteminha, que é o PI, bem simples, vai ser o C de T é igual a Kp vezes Z de T, que é esse sinal aqui, mais KI vezes a integral do erro em função do tempo, tá, pessoal? Mas aí que tá. Normalmente eu faço uma mudança de variável aqui, vocês se lembram de sinais que eu integro tal, né? Eu integro em função de tal para descobrir qual que é o valor no instante t. Né? É meio chato, por isso que eu não gosto. A gente não vai trabalhar com uma análise temporal aqui, tá, pessoal? Mas é só lembrar que isso aqui é a integral do erro, tá? Em função do instante que eu estou vivenciando, né? Essa é a equação, tá? Bem tranquilo. Isso aqui é mais complicado de fazer, com certeza. Tá? Eu sempre acho mais chato desenhar o diagrama do que obter as equações a partir de um diagrama específico. Tá? Mas a gente vai ter que ser fluente nas duas coisas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar desenhar esse carinha. E o primeiro passo para fazer isso é entender que o meu sinal X é a entrada. Tá? Então, essa aqui é a resposta do exercício I, né? Então, a gente sempre vai começar, eu sempre começo da esquerda para a direita, né? Eu sempre coloco as variáveis de entrada mais para a esquerda e as variáveis de saída mais para a direita. Esse sinal X, ele já está no ramo de entrada aqui. Né? E daí a gente tem que entender o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para encontrar o sinal de saída. O pensamento mais lógico, inicialmente, é tentar isolar o y de t. Né? Então, se eu isolo o y de t, eu tenho que y de t é igual ao quê? 3 meios de x de t menos y ponto de t sobre 2. O que é y ponto mesmo? Vocês estão acostumados com essa simbologia? É a derivada. É a derivada, tá? Muitos, talvez quem veio de outra faculdade, que fez sinais com outro professor, simbologia muito comum também é y', né? É o dy de t, tá? Mas eu gosto do ponto porque, de novo, foi assim que eu me acostumei minha vida inteira. Tá? Mas é questão só de gosto, né? Aqui já começa uma coisa estranha, tá? Só vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Mas é uma coisa extremamente natural para qualquer sistema. Né? Para eu ter y, né, eu tenho que saber quem? A taxa de variação. Ou melhor dizendo, o valor atual da variável depende da sua própria taxa de variação. Isso, pessoal, a gente discute lá em sinais, de novo, né? Mas é inerente de sistemas dinâmicos. Quase todos os sistemas dinâmicos, não, quase todos não, todos os sistemas dinâmicos têm essa característica, essa dependência da variável na sua própria taxa de variação. O exemplo que eu mais gosto, que é muito fácil de entender, é esse circuito aqui. Ó. É um circuitinho de carga de capacitor, para vocês entenderem como que uma coisa depende dela mesma, né? O que acontece aqui? Né? No momento em que eu fecho a chave, imaginando que essa carga, que esse capacitor tem a carga nula inicial, a tensão aqui vai ser zero, né? Vamos imaginar. Tá?
No momento que eu fecho a chave, a tensão nesse resistor é máxima, né? Porque vai ser a tensão da fonte menos a tensão do capacitor no instante zero. Tá? Isso vai fazer com que a corrente nesse circuito aumente. Aumente não, né? Ela saia de zero para um valor, né? Instantaneamente, na verdade, em teoria, isso. Tá? Só que qual que é o grande problema? O grande problema não, né? A coisa bizarra que acontece em sistemas dinâmicos. Essa tensão aqui, ela aumenta conforme a corrente. Só que daí o que acontece? Essa tensão vai ser a integral da corrente. Só que no momento em que essa tensão aumenta, essa corrente diminui. E se essa corrente diminui, essa tensão vai aumentar mais devagar. Né? Só que daí, se a tensão aumenta mais devagar, essa corrente vai sofrer também um efeito, enfim. Vocês perceberam que a corrente depende da tensão naquele momento, mas a tensão ela depende da corrente, que também depende da tensão, né? Só que a dependência não é instantânea. Por quê? Porque vocês estudaram que a tensão no capacitor é a integral, no caso, da corrente. Ou também, né, a corrente que circula nesse capacitor é a derivada da tensão. Tá? Então eu posso pensar também, ao invés de pensar na integral, na acumulação dos elétrons aqui, eu posso pensar que essa corrente varia conforme a derivada da tensão. E conforme a tensão sobe, né, a derivada vai mudando, significa que essa corrente sofre o efeito, né, dessa tensão devido à sua taxa de variação. Se a taxa de variação é alta, né, essa corrente aqui ela vai ser elevada. Quero que vocês entendam que nos sistemas dinâmicos, né, isso é muito normal. Tá? Então, o que acontece? Nesse sisteminha aqui, tá, o meu y depende da derivada dele mesmo. Né? Então, é muito estranho isso, né? Muito estranho. Então, para fazer o y, eu preciso fazer o quê? Ó? Eu preciso somar... Opa! Aqui faltou um bloquinho, né? 3 meios do x, então eu vou fazer esse sinal, ó, multiplicando por 3 meios. Aqui eu tenho 3 meios de x. E eu tenho que somar ele, esse sinal, subtrair no caso, né? Com um outro sinal aqui embaixo, né? Que sinal é esse? É a derivada da própria saída. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? A saída desse sistema, ele tem que existir, né? Porque eu tenho que chegar na saída. Então, na verdade, eu vou derivar e multiplicar por 1/2, né? Então, eu vou colocar d de t aqui. E aqui eu multiplico por 1/2. E, na verdade, esse sinal é o próprio y. Olha ali. É bizarro, né? É bizarro. Se vocês olharem, eu tenho uma coisa que volta aqui, né? Porque devido a essa dependência da variável nela mesma, obviamente, nesse caso, em função da taxa de variação. Deixa eu desenhar melhor aqui. Essa é uma possibilidade e não é muito boa, tá, pessoal? Que fique claro. Esse diagrama de blocos é literalmente, ele descreve matematicamente essa equação. E vocês podem conferir, né? Ó. Se esse sinal aqui é y, esse aqui é y ponto, esse aqui é y ponto sobre 2, que somado a 3 meios de x, bom, aqui é 3 meios de x, menos y ponto sobre 2, que a gente viu que é o próprio y. Então, fechou? Tá? Só que, pessoal, esse sisteminha aqui, né, quando eu implementar ele na prática, o que é implementar na prática um sistema? Vou dar um exemplo para vocês. Esse sisteminha aqui, como é que eu implemento ele na prática utilizando amplificadores operacionais?
Aqui eu preciso de um amplificador não inversor, aqui eu preciso de um amplificador não inversor, e aqui eu vou usar um integrador. São coisas que eu posso fazer o circuito com Ampop que equaciona, e literalmente eu consigo fazer um circuitinho de controle que implementa um PI. Tá? Então, muitas vezes eu quero implementar essas equações. Tá? Então, imaginemos que eu projetei o controlador e encontrei a equação do meu controlador. E agora eu quero implementar na prática. A implementação pode ser feita utilizando o derivador. Só que essa implementação tem um grande problema, pessoal. Tá? Que é literalmente, esse problema acontece na prática somente. Né? Se o x de t é um sinal constante, matematicamente ele vai ser liso, não importa o zoom que eu dê. Agora, se eu estou trabalhando com um sinal elétrico na prática, e na verdade qualquer sinal elétrico contínuo, qualquer sinal, desculpa, contínuo, se eu der um zoom aqui, eu vou perceber que o sinal ele é assim, ó. Aqui eu errei, né? Ou seja, ele não é lisinho. Ele tem ruído inerente. Por exemplo, o sinal elétrico tem um ruído térmico inerente da movimentação dos elétrons. Os elétrons, eles não viajam tranquilos e serenos. O elétron é um cara fora da bola. Ele é sequelado. Ele viaja assim, ó, seguindo a velocidade de deriva. Mas ele tem o quê? Ele não está sempre no mesmo lugar, né? E os átomos como um todo vibram pela temperatura, o que gera minúsculas quedas, tá, pessoal? Esse sinal, se eu passo pelo um derivador, eu vou amplificar essas componentes de ruído. Tá? Então, o que que acontece? Quando eu for usar na prática esse circuito, pela presença desse derivador, esse sinal aqui, ele vai conter todas as componentes de ruído vão ser amplificadas aqui quando ele passar por esse bloco. Pessoal, matematicamente isso não acontece, porque na matemática um sinal constante é um sinal constante, né? Não tem nenhum ruído. Só que quando eu insiro o ruído na análise, essa implementação ela se torna ruim. Tá? Fazer esse sistema usando o derivador não é uma boa. Por isso que eu sugeri vocês o outro exercício, que é fazer esse mesmo diagrama de blocos. Um detalhe, né? Não vai ser o mesmo diagrama de blocos, né? Vai ser o mesmo sistema, só que utilizando outro diagrama de bloco, utilizando outras relações. Tá? Deixa eu ver que horas são. 10 horas. Eu quero que vocês pensem 5 minutos em como vocês fariam isso. Tá? Matutem mesmo. Né? Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, eu quero implementar ele sem usar nenhuma derivada. Tem uma solução fácil e tem uma solução melhor. Então aqui está a solução 1 e aqui eu vou fazer a solução 2. Tá? Um detalhe, não é que esse diagrama de bloco esteja errado, pessoal. Ele está matematicamente corretíssimo. O problema é nessas implementações práticas que, se eu quero fazer, essa não é uma boa. Tá? Que fique claro, só para lembrar isso, né? Vou dar uma dica para vocês. Uma dica para vocês. Tem duas soluções. A primeira solução que muita gente deve ter pensado é aplicar a integral em ambos os lados. Vai dar certo? Vai. Eu vou ter que a integral de y é igual a 3 sobre 2, a integral de x menos y sobre 2. E daí tu isola y e tu vai conseguir resolver. Tá? Mas tem uma solução que é conhecida como forma canônica, tá? Que é a solução que usa o menor número de blocos possível.
Tá? E é essa que a gente vai buscar. Dica, né? Tenta isolar y ponto. Né? E pensa no teu diagrama não tentando buscar a saída, mas tentando buscar a derivada da saída. E vocês vão ver que vocês vão conseguir com o mesmo raciocínio, partindo da saída, compondo usando somas com x, vocês vão chegar na derivada. E daí eu quero que vocês pensem o que fazer. Pessoal, eu não almocei hoje, então eu vou fazer, porque daí eu vou lá em cima fazer meu rango. É uma comida, tipo, eu tô fazendo jejum intermitente sem querer fazer. Por quê? Porque não tinha comida aqui em casa e eu não tava afim de fazer. E daí, quando eu vi, já tava o horário da aula e eu me fudi, porque daí eu fiquei sem almoço. Mas enfim, o que eu vou fazer? Vou isolar y ponto. E daí, vou omitir as dependências temporais, né? O y ponto vai ser 3x de t menos 2y. Beleza? Beleza. Daí o que tu vai fazer? Tu vai partir da entrada, óbvio. Cadê aqui o x's? Óbvio que eu preciso multiplicar por 3 para ter o 3x. E eu vou pegar esse infeliz e subtrair de 2y. E o mesmo pensamento vou fazer aqui. O y tem que estar lá na saída. Tu sabe que tu, de alguma maneira, tu vai fazer ele aparecer do além. Tá? Então, o y está aqui, usa o nó, ramifica ele, multiplica ele por 2 e subtrai. Um detalhe, tá, pessoal? Vocês podem... Nossa, esse 2 aqui parece o que o Shrek desenhou. Tu coloca menos 2 aqui, tu pode somar, óbvio. Tá? Pode botar 2 blocos. 2 e depois um bloco menos 1 e somar. Pode. Se tu quiser se torturar, tu pode botar um bloco 2, um bloco 1,5 e outro bloco 2. Por que eu estou falando isso? Porque existem infinitos diagramas de bloco para o mesmo sistema. Eu vou colocar 2 aqui para vocês, por exemplo. Os 2 mais corretos, entre aspas. Não é os mais corretos, mas enfim. O que então eu tenho aqui? Ó? 3x menos 2y. E eu fiz então o sinal. Tá, esse sinal que está aqui. Ó, 3x menos 2y. Esse sinal é y ponto. Qual que é a relação entre y e y ponto, pessoal? O que eu tenho que fazer? Eu estou em y ponto e quero chegar em y. Integra aí. Tenho que integrar. Bom, daí tu usa um integrador. Integra essa porcaria e deu para a bola. Aqui eu tenho y ponto, agora eu tenho y e deu para a bola. Qual que é a diferença entre esse carinha e esse carinha? Está na prática. Na prática, esse é um carinha que, incrivelmente, ele vai filtrar os ruídos. Por quê? Se eu olhar o valor médio, eu tenho a mesma área para cima que a mesma área que eu tenho para baixo. Mesma área para cima, né? Porque isso aí é aleatório. Perfeito? Então, quando eu integro o ruído, idealmente eu tenho 0. Né? Se o tempo for enorme, né? E fora que essas áreas aqui são minúsculas, né? Também. Então, o meu integrador, ele já é um filtro natural para componentes de alta frequência. Perceberam? Ao contrário do derivador. O derivador, na verdade, amplifica as componentes de alta frequência, porque essas componentes de alta frequência têm altas taxas de variação. O carinha vai para cima, ele vai para baixo, ele tá loucão, né? Então, pessoal, a implementação utilizando integradores na prática é melhor. Seja um sistema contínuo, seja, inclusive, implementação disso usando uma equação de diferenças, né? Seja implementação discreta. Tá? Então, a gente sempre vai tentar buscar, tá,
representações que usam os integradores, por essa característica melhor frente a sinais reais, tá bom? Pessoal, nas apostilas eu acho que tem exercícios, né? A gente vai fazer bastante, a gente vai trabalhar bastante com diagramas de blocos na aula que vem, em todas as aulas, desculpa, que vierem por aí. Então, eu não vou deixar nenhum exercício a princípio para vocês, né? Eu quero que vocês leiam a apostila, né? Já se adiantem a aula que vem, né? Porque na apostila tem toda a parte de simplificação também de diagramas de blocos, já, né? E era isso, né? Tentem fazer algum exercício, por exemplo, não tem espaço no quadro, né? Que ótimo. Vou botar aqui embaixo para vocês, então. Tentem fazer esse carinha aqui, ó. Y dois pontos mais 3y ponto mais 2y, isso é igual a 7x. Tentem fazer esse diagrama de blocos aqui, um pouco mais complexo. Outro tema que eu sugiro, faz esse diagrama, é muito fácil na real, no domínio da frequência. Eu não me lembro se eu perguntei isso na aula passada, eu acredito que sim, no vídeo passado, inclusive, né? Se eu tenho esse sisteminha aqui, né? O y é a integral de x. Se eu aplico a transformada de Laplace, quanto é que eu tenho? Uma integral no tempo é o que no domínio da frequência, pessoal? Uma integral no tempo é o que no domínio da frequência? Qual que é o pré-requisito de controle? Estou com problema no meu fone, pessoal? É um produto? É um produto por quê, Nelson? Pelo quê? Pessoal, tipo assim, eu vou falar com o professor de sinais, não é possível. Só pode ser culpa do filho da puta do professor de sinais. Sou eu o professor de sinais. Pessoal, uma integral no tempo é uma multiplicação por 1 sobre S no domínio da frequência, assim como uma derivada no tempo é uma multiplicação por S no domínio da frequência. Transformada de Laplace, as propriedades mais básicas da transformada de Laplace, pessoal, tem que reestudar. Tá? Então, o que acontece? Uma integral no tempo é tão somente uma divisão por S na frequência. Assim como uma derivada no tempo é um produto por S no domínio da frequência. Tem que tomar cuidado, pessoal. Né? Professor, eu estou cansado. Eu também estou cansado. Estou cansado de vocês não me responderem as coisas. Estou chateado. Estou triste, desolado. Que coisa. Buenas. Nesse clima horrível, a gente vai terminar a nossa aula. Não esqueçam, né, do meu teminha aqui, né? Tentem se acostumar a trabalhar com a integral e com a derivada no domínio da frequência, tá? Outra forma de fazer é aplicar a transformada nessa equação e levar ela para o diagrama de bloco. Mas eu faço mais exercícios na aula que vem e eu espero que vocês comecem a se lembrar das coisas com mais facilidade. Falou, pessoal? Eu não me lembrava, mas eu não ia falar que não lembro. Fala que não lembra, melhor do que me Fala aí. deixar no vácuo. Mas que diabo!